minha linda! Ah, Jesus maravilhoso. Nossa, que natural, Onde vocês estavam, gente? Estamos em Itajaí. E essa é a série Sabedoria. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você durante essa série. Nós vamos nos ver por 8 semanas. Todos os dias, de segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Jesus para você por aqui. Aliás, não começou agora e não vai terminar. Nós já estamos aqui há 5 anos, sem falhar uma segunda-feira. Então eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, bebê. Se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos chegando a quase 10 milhões de inscritos. Loucura! Ó, e nessas alturas do campeonato, eu acredito que deve estar faltando lá uns 800 e pico. 800 mil pessoas, só isso, mais nada. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha essa mensagem. E essa mensagem curte, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo de WhatsApp. Nem que seja para dar uma indireta para alguém, mas manda. Quanto mais longe a mensagem for, melhor, e o nome de Jesus é glorificado. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a mensagem. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Pela primeira vez, eu acredito, na minha vida, eu vou ministrar sobre essa história. E eu vou dizer que fiquei até surpreso de nunca ter parado aqui. Mas como disse no começo, como disse só para vocês, não somos nós que escolhemos o que vai para a mesa. Quem escolhe é o dono, e hoje essa é a escolha. Uma história sobre... Bom, eu vou contar para você. 9 e 6. Isso aqui é o meio para o final da história. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul, teu avô. E tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Essa é uma das histórias da Bíblia, como milhares de histórias do nosso tempo, que o começo é trágico demais a ponto de a gente imaginar a possibilidade de uma esperança, de uma reviravolta, de uma história diferente. A gente está muito acostumado com o Jó. Jó era um homem rico, milionário, que perdeu tudo. E aí a Bíblia diz que Deus restaurou ele. Agora, quando a gente fala de Mefibosete, o começo dele não é extraordinário. O começo dele já é extremamente trágico. E é tão trágico que nos rouba a possibilidade de qualquer esperança sobre acerca desse personagem chamado Mefibosete. Veja, não tem só um Mefibosete na Bíblia. Então, eu só quero que você entenda: o Mefibosete que vamos falar é o filho de Jonatas. Vamos compreender. Lembra de Davi? Davi todo mundo conhece. Davi é um célebre personagem do Velho Testamento. O maior rei de Israel, o homem que mais venceu batalhas, que nunca perdeu uma guerra. Um homem
que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Aliás, não é só a Bíblia que o chama porque quer, é porque Deus disse que ele era quando foi ungí-lo a rei. Só que entenda bem, Davi assumiu um reinado de um homem chamado Saul, que foi um grande rei, mas foi rejeitado por Deus por conta de suas atitudes. Bom, a história é essa: Davi assume um reinado no lugar de um homem chamado Saul. Só que Saul tinha um filho, veja, parece novela mexicana. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Então, talvez, se Mefibosete você nunca ouviu, Jonatas você talvez saiba quem ele é: o melhor amigo de Davi. Um garoto que se apaixonou pelo homem de Deus que Davi era, e devotou a sua vida e ajudá-lo a cumprir o propósito que Deus o tinha para ele, mesmo sendo ele filho do rei anterior. Jonatas e Davi, uma amizade incrível, uma amizade assim que para nós é um grande exemplo. Quando você estuda sobre Davi e Jonatas, sobre lealdade, você aprende de sobremaneira. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando eles estão nessa amizade, em 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia nos relata que Davi fez um pacto com Jonatas, que ele nunca iria desamparar a descendência dele. Bom, essa é a história. Agora, o que você precisa saber é o que Deus havia predito aconteceu. Davi se tornou o rei de Israel. Mas antes desse reinado acontecer, Jonatas e Saul morreram em uma guerra. Olha que loucura. Morreu em uma guerra, os dois juntos. A notícia chegou e havia um bebê de 5 anos que, quando souberam da notícia, ao correr com o garotinho, esse garotinho caiu do colo. O nome dele é Mefibosete. Olha onde a gente está chegando. Mefibosete caiu no chão, e quando ele caiu no chão, quebrou os pezinhos, e aquele dia tornou Mefibosete aleijado. Então perceba, esse garoto era da descendência real. Era um garoto que provavelmente seria um rei, se parássemos para pensar que a lógica seria de pai para filho. Mas já estava quebrando isso em Jonatas. Não seria Jonatas o próximo rei, seria Davi. Então ele já não é mais a possibilidade de um rei, e agora ele é um aleijado sem pai, sem avô, sem história. Toda a história foi destruída. Um novo rei assume, tudo é apagado. E aí a Bíblia diz que esse garoto, Mefibosete, não fica em Jerusalém. Ele vai para um outro lugar chamado Lodebar. Lodebar, o significado é seco, sem pasto. Então essa é a história. Mefibosete, um garotinho de 5 anos, fica aleijado, vai morar num lugar ruim, péssimo. E é isso o final da história. Tudo para dar errado, tudo para não acontecer. Eu não sei se você compreende o que eu vou te explicar, mas tem pessoas que nascem no berço de ouro. Você sabe do que eu estou dizendo, que tem tudo para dar certo na vida, para prosperar. Agora tem pessoas que desde o seu nascimento as coisas parecem que tem tudo para dar errado. Você não consegue acreditar na possibilidade de salvar, de ver alguém dando certo dentro de um cenário de tanto horror. E quantas histórias nós conhecemos assim? Quantas vezes somos repetidos de circunstâncias que nos mostram que se você não nasceu no lugar ideal, não tem como nada acontecer com você. Ou como se você tem um marco já começando de tragédia, talvez aquilo seja a sucessão da sua história. E aí a Bíblia vem e joga na nossa cara uma história de um garoto de 5 anos que já está aleijado, que não tem mais história, que não tem mais possibilidade, e é jogado num lugar chamado Lodebar, no pior lugar para alguém crescer com esperança. Ponto. Essa é a lógica. Só que aí olha que incrível. A Bíblia diz que Davi, com o passar do tempo, um dia, dentro do palácio real, chama por um dos servos de Saul, chamado Ziba. Esse servo chega até Davi, Davi é o rei, e ele pergunta: um dia eu fiz uma promessa para Jonatas,
dessa promessa que fiz. E gostaria de saber: existe alguém da descendência de Jonatas cujo qual eu possa demonstrar bondade e misericórdia? Aí Ziba disse: tem alguém. Quem é? Aí ele diz: Mefibosete. Conta para Davi: Mefibosete era um garoto, filho de Jonatas, que quando soube da notícia dos pais, a babá que correu com ele no colo deixou cair no chão. Ele ficou aleijado e hoje ele está em Lodebar. Aí, para mim é maravilhoso. A Bíblia diz: Davi falou para Ziba: pois mande chamar. Vamos de novo. Vem comigo, Bárbara. A Bíblia vai dizer que... Vem comigo, Itajaí, pelo amor de Jesus. Olha só, uma história está prestes a mudar. Davi diz para Ziba: mande-o chamar. Quando tem muito filho de rico junto. Mas olha, chamaram o Mefibosete. Só que veja que loucura. Mefibosete está prejudicado emocionalmente, fisicamente, abandonado. Então agora de repente o rei lhe chama. A cabecinha dele está assim: bom, o rei quer exterminar o resto da linhagem do meu avô. E aí ele chega no palácio com muito medo, horrorizado do que poderia acontecer. E aí Davi diz para ele: Mefibosete, não tenha medo. Eu não te chamei aqui para outro motivo, senão por amor e misericórdia sobre o teu pai, Jonatas. Veja o detalhe. Ele vai colher de algo que nunca plantou. A aliança não foi com ele, a aliança foi com o pai dele. Ele vai experimentar o que não merecia. Ele vai viver o que não sabia que poderia acessar. Ele vai entrar em um lugar que nunca imaginou entrar, ou que jamais passaria pela cabeça dele que um dia chegaria. E o nome disso é graça. Aleluia. Eu vou explicar para você da forma mais poderosa que existe o significado da palavra graça. Essa palavra que ouvimos milhares de vezes na vida, dizendo: Deus é um Deus de graça, Deus tem graça sobre nós. Encontramos graça ao olhar de Deus e a gente diz: o que significa? Bom, é isso aqui o significado: colher do que não plantou, viver do que não merecia, entrar no lugar que nunca entraria, poder desfrutar do que não era para ele, mas alguém lembrou-se dele de graça. Aleluia. Meu príncipe, você é alvo de graça. Quando você vive do amor de Jesus, você vive de algo que nunca mereceu, que não pagou o preço, que não tinha como acessar, que não merece, que não é digno, que não poderia alcançar, mas Ele disse: vai viver graça, favor imerecido. Mas vamos lá, vamos voltar à história. Eu gosto de novela, série. É que novela é coisa do passado, não é verdade? Eu sei. Eu não assisto novela, mas série, todo mundo é viciadinho aqui. A Bíblia vai dizer que Davi diz para ele: não precisa ficar com medo. Eu te chamei aqui para exercer graça sobre você pelo que prometi para o seu pai. Aí a Bíblia diz que o menino, o Mefibosete, jovem, diz para ele: o que eu fiz para você, para me trazer aqui? E ele se compara a um cão, a um animal. Ele diz: eu sou como, em algumas traduções diz, um cão doente, um animal sem valor. E essa é a identidade desse garoto.
sem valor, sabe, perdido em suas emoções, sem esperança, sem conseguir acreditar que ele poderia alguma coisa, que ele não merecia aquele lugar. E aí Davi, mediante tudo isso, chama Ziba e diz: Ziba, restitui a ele todas as terras de Saul. Calma, vamos de novo. Primeira coisa, tira ele de Lodebar. Segunda coisa, restitui a ele todas as terras de Saul. Terceira coisa, os filhos e a descendência dele serão servidos por você e sua família. Ele está dizendo: Ziba, você não trabalha mais para mim, agora você trabalha para ele e para a família dele. Eu não vou cuidar só dele, eu vou cuidar dele e da geração que vem depois dele. Calma, tem mais. E você, Mefibosete, vai comer na minha mesa todos os dias da sua vida. Lindo, isso aqui para mim é o evangelho. É o evangelho explicado da maneira mais poderosa. Quando Deus nos achou, nós estávamos abandonados, esquecidos do mundo e dos homens, sem esperança. E ele disse: vem aqui, chama ele. Aí a gente chega e ele diz: eu vou restaurar a tua identidade. Você pensa que não vale nada, mas você vai comer na minha mesa. Sabe quem comia na mesa? Quem era do principado, os filhos do rei comiam na mesa. O Senhor Jesus está dizendo, o que nós estamos ouvindo é: você não vai só ser movido de um lugar de miséria para um lugar de prosperidade. Você não vai ser só tirado de um lugar de humilhação para um lugar de honra. Você vai ser aquele cujo qual vai sentar na minha mesa. Você vai... Eu vou ficando ansioso. E aí ele diz: e você não precisa se preocupar. Agora eu vou cuidar de você. O meu servo Ziba vai ser o teu servo. Aí a Bíblia vai dizer quantos servos tinham, quantos eram da família de Ziba, quantos eram os servos que serviriam. Muita gente. Todo mundo sendo deslocado só para cuidar da vida do Mefibosete. Aí Mefibosete está... Ele diz: não acabou. Ô Ziba, todo mundo aqui come nas suas casas, mas ele todo dia traz para cá. Vai sentar comigo, vai comer comigo. Eu vou cuidar dele, da geração dele, de quem vier depois. A sua família está destinada a isso. Vocês vão cuidar dele. Meu lindo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem que ter um negócio nisso tudo. É que normalmente ouvimos a seguinte palavra: Deus lembrou de você. Você ouviu isso? Quantas vezes alguém diz primeiro: ou fui esquecido por Jesus, Jesus me esqueceu. Tem muita gente assim, não tem? Dramático. Eu tenho 3 filhos, irmão. Um é o dramático da história. O dramático é o Noah, o do meio. O do meio, irmão, ele mudou a minha forma de educar. Porque se eu educasse ele da maneira do João, ele não ia aguentar, irmão. Porque o pai tá brigando comigo. Quando eu começo a brigar com o João, ele começa a dizer: pai, eu não fiz isso, tá, pai? É que tem os filhos da casa do pai. Tem gente que é mais dramático. Talvez você seja um desses. Porque Deus não me ama, porque Deus não me fala comigo, porque Deus gosta de todo mundo, de mim não. Deus me esqueceu. Então aí alguém diz pra você ter esperança: Deus lembrou de você. Aí a gente fica: que alegria. Então eu tenho uma palavra muito ruim. Nossa, vou falar olhando pra câmera. Deus não lembrou de você. Porque só lembra alguém que um dia esqueceu. E Deus jamais esqueceu de você. Ele sabe quem você é, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o seu nome e Ele se importa com você. A graça, o amor, o favor de Jesus estão com você
desde sempre. Não é que Ele não lembrou, que não viu, é a gente que não percebeu ainda. O amor dEle nos cerca, o amor dEle nos envolve, a graça dEle nos envolve. A nossa identidade é restaurada, a nossa geografia é transformada e o nosso lugar de honra é devolvido. Só acontece isso quando Jesus está na história. Lembre-se, não tem como Deus esquecer, porque Ele é Deus. Aí isso começa a curar o quê? Nossa identidade. Porque na cabeça dele é Davi que está lembrando, mas não é Davi que está lembrando, é Deus que não deixou Davi esquecer. Vamos melhorar. Lindo, a gente acredita às vezes que Deus não se move através de pessoas, mas sim, Deus se move através de pessoas. Quando alguém lembra de você, foi Deus que não o deixou esquecer. Eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que 3 coisas aconteceram de maneira automática quando Mefibosete chega. E a primeira delas é a identidade. A identidade é a coisa mais importante do ser humano. Identidade é o que você acredita sobre você. E isso aqui é a coisa mais importante e a mais dolorida do ser humano, porque nós temos uma série de complexos que nos envolvem. Todos nós aqui temos as nossas próprias histórias, as histórias de criação, as histórias da vida. E essas histórias, todas elas em algum momento dão uma lascadinha nessa nossa identidade. Então chega um momento da nossa vida que ter uma identidade bem firmada é um divisor de águas. E o que é essa identidade bem firmada? Quando eu não acho que sou, quando eu tenho certeza do que eu sou. Quando eu tenho certeza do que eu sou, eu me movo no mundo com confiança. Não é qualquer coisa que me afeta, não é qualquer coisa que me paralisa. Agora, quando eu não sei o que sou, qualquer coisa me afeta, qualquer coisa me paralisa, qualquer coisa me bloqueia, qualquer coisa faz eu querer desistir. É isso. Então a primeira coisa que Deus faz no homem, quando o traz para perto, Ele restaura a nossa identidade. Oh, aleluia! Ele restaura a certeza de quem somos. E isso acontece através de uma atitude. Veja, Davi com Mefibosete fala: eu não vou só cuidar da tua descendência, você vai comer na minha mesa. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não vou fazer caridade por você, eu vou resgatar o teu lugar de direito. Deus não quer fazer ação de caridade com você, meu lindo. Deus não trabalha com Pix, não. Deus não quer ajudar você a comprar o gás. Deus não quer ver você mudar de casa nova. Não é sobre isso. O que Deus quer é que você volte a acreditar o quanto Ele ama você, o quanto você é importante para Ele, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. E isso se chama identidade, porque sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Quem você é mais importante do que o que você tem. Eu sei quem eu sou filho de Deus, aleluia. Irmão, tive uma criação durante muito tempo que não foi saudável, mas quando Jesus me encontrou, eu tenho uma autoestima alta, irmão. Eu não me acho, eu tenho certeza. Eu sou lindo, sou no meu padrão. Tem um monte de padrão. No meu, top. Sou inteligente, sou amado, sou escolhido. Os irmãos tudo assim. Se acha? Não, eu tenho certeza. Vamos exercitar quem você é. Eu faço isso com meus filhos, vou fazer com vocês pela primeira vez. Diga comigo: eu sou abençoado. E diga: eu sou amado. Diga: eu sou escolhido. Diga: eu sou o Filho de Deus.
muda a maneira que a gente vive a vida, bebê. Muda tudo. Eu tenho certeza que fui comprado com sangue precioso. E valeu muito. Não me meto em coisa não, qualquer coisa não. Isso é restaurador. Por isso que o propósito de Deus na palavra sempre é nos ensinar o caminho. E o caminho é muito claro com Davi. Primeiro, vamos resgatar a identidade do menino. Segundo, vamos cuidar da descendência dele. Lembra da palavra? Porque nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Eu quero falar para você, meu lindo, Deus não vai só cuidar de você. Deus não vai só abençoar você. Deus não vai cuidar só do teu coração. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar da tua esposa. Deus vai cuidar do teu marido. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar dos teus netos. Deus vai cuidar da tua geração. Quando Ele entra na história, Ele não muda só você. Ele muda tudo que vem a partir de você. Porque quando estamos nele, todas as coisas são novas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Uau! De geração em geração, o Senhor vai cuidar de você e da sua descendência. Aí a terceira coisa, ele diz pro Mefibosete: Mefibosete, tu chegou pobre, mas agora tu é dono de todas as terras que eram de Saul, teu avô. Mefibosete, só tem como trazer as escrituras? Só porque eu nem sei o que o meu avô tinha, porque eu nunca desfrutei de nada disso. Só tem que me mostrar o que é que eu vou possuir, porque eu nunca nem vi. Só tem como só dar um teaser, assim, pelo menos colocar no GPS, mandar a localização, para eu saber o que é, porque eu nunca nem sequer sonhei com isso. Uau! Só manda Ziba me lembrar dos lugares. Só que aí, entenda, ele sabe o que tem, mas não vai precisar ir para lá, porque o lugar dele é na mesa do rei agora. Ele pode ir aonde quiser, mas ele sempre vai voltar para o melhor lugar, porque não é sobre o que você tem, é quem você é. Fala para quem está pertinho de você, fala, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Eu sei que tem rico do teu lado, pode falar para ele, não estou nem aí. Irmão, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Não importa as posses, importa o coração. A primeira coisa que Deus quer que você entenda é: Ele quer que você saiba quem você é. E tudo isso por graça. Você pensou que estava esquecido, mas o Senhor sempre soube onde você estava. Só que mandou te chamar. Eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Eu quero declarar uma nova história. Uma nova história onde o teu passado não importa, onde o teu presente é curado, onde a tua identidade ela é reestabelecida. Você não é quem os outros dizem que você é. Você é o filho de Deus, o filho do Criador, aquele que te amou tanto a ponto de entregar o filho dele na cruz do Calvário por você. Ai, o seu futuro, bom, o seu futuro é parte da nova história que Deus tem para você. Você vai acessar coisas que nunca imaginou, vai entrar em lugares que nunca acreditou que entraria, vai pisar em lugares que jamais imaginou que pisaria, e tudo isso por um motivo: graça, favor imerecido. Deus olhou para você, sabe que você não merece, que você não plantou o suficiente, não era para você, tinha gente melhor no teu lugar, mas Deus te escolheu. Então, lindo, aproveita, você é o filho do chefe. Thank you, Jesus. Muito obrigado.
Obrigado porque o Senhor deixa a gente viver coisas que não merecemos, a dar para os nossos filhos coisas que nós não tivemos, mas que nos alcançou. Jesus, eu quero declarar que essa mensagem vai ser a ferramenta de cura da identidade de milhares sobre a nossa nação e fora dela. É isso que o Senhor faz quando nos acha, Jesus, e o Senhor nos achou. Nossa identidade, Jesus, é firmada na Tua palavra, não no que dizem sobre nós. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Jesus, não nos deixa sentirmos que estamos sozinhos, Pai. Não nos deixa sentir que fomos abandonados e esquecidos pela vida. Senhor, não nos deixa acreditar que porque começou ruim, é assim que vai terminar. Porque mais importante do que como as coisas começam é de como elas terminam. Jesus, o Senhor está presente. O Senhor não se esqueceu. O Senhor nunca se esqueceu. Jesus, muda vidas agora. Restaura histórias que foram perdidas no tempo. Restaura histórias que começaram de maneira tão dramática que não tem esperança de ter uma mudança de paradigma. Jesus, entra na história agora. A graça encontra agora os lares, Senhor Jesus, as famílias, os corações arrebentados de complexos de inferioridade, que não acreditam na possibilidade de algo novo. Sim, Tu és o Deus de histórias novas, de histórias sobrenaturais. É isso que cremos e é sobre isso que oramos, no Teu nome, Jesus. Amém.